Por que será que o Mestre Jesus nos deixou essa palavra tão profunda a respeito da lei e do seu cumprimento? E a palavra é: não vim destruir a lei, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão até que tudo o que há na lei seja cumprido até o último ponto. Nesta fala, Jesus usa palavras muito potentes, como pleno cumprimento, até o último ponto. São palavras que indicam algo que não pode ser de outro jeito, que precisa caminhar na direção de se tornar pleno até o último ponto. Então, quando estamos diante de algo assim, que nos é apresentado com esta profundidade, com essa exigência, é importante que a gente se debruce sobre isso para compreender profundamente do que se trata. O que significa dar pleno cumprimento até o último ponto? A palavra cumprimento aí significa fazer acontecer, executar, fazer com que se torne o padrão em que todos operam, no caso, se referindo à lei, né? E Cristo está falando de fazer então com que haja plena execução na vida de cada um de nós da lei do amor. Porque Ele mesmo disse que todas as leis poderiam ser resumidas numa única, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se olharmos as leis trazidas por Moisés, elas realmente podem ser resumidas nessas duas. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, que já estava na lei mosaica. E a segunda, ao próximo como a si mesmo. Então, esta lei resume todos os atos aonde o amor é ferido. E aí ele enuncia vários atos, né? A cobiça, a mentira e muitos outros. A morte, o roubo, vários outros atos que são expressões de não estar no amor a Deus nem ao próximo como a si mesmo. E aí temos um tema tão profundo para mergulhar. O que é estar em amor consigo, com o próximo e com Deus? Que seria então esse estado de pleno cumprimento das leis, trazidas por Ele, que apenas renovam para consciências um pouco mais desenvolvidas, embora ainda bastante retardatárias, as consciências com as quais ele conviveu, pregou, ensinou, mas já eram mais desenvolvidas do que aquelas consciências para a qual Moisés trouxe as leis.
que precisavam então ser detalhadas, precisavam que fosse explicitamente descrito não fazer isso e não, como foi trazido por Cristo, afirmando o contrário, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seria a afirmação do estado de conexão. Enquanto a lei mosaica nos dá notícia de uma tentativa de se afastar da desconexão com o eu espiritual e com a verdadeira natureza. Então, dar cumprimento pleno a essas leis que nos ajudam, nos lembram, nos recordam de que nós não somos o nosso corpo animal e que somos sim, em realidade, o nosso eu espiritual vestido de carne. E que o nosso grande e principal aprendizado ao estar aqui é poder reconhecer essa diferença e viver praticando essa diferença. Viver como uma pessoa que dispõe de um corpo animal, mas que o dirige a partir do seu corpo espiritual. E fazer isso é uma longa jornada para todos nós humanos. E é para isso que estamos aqui, para dar de cada vez um passo nesta direção. De um dia poder dar pleno cumprimento à lei do amor, seja conosco mesmo, com o nosso próximo, com Deus. E poderíamos nos perguntar quando é que estamos dando pleno cumprimento a esta lei no tocante ao cuidado com a nossa vida. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando é que estamos amando a nós mesmos como deveríamos amar ao próximo? E eu vou sugerir, e a todos que venham a ouvir essa reflexão, que façamos um pequeno exercício. Cada um possa refletir um pouco o que é que eu considero como a prática de amor para comigo. Quais são os comportamentos que eu considero que revelam essa proposta do Cristo, de eu amar a mim mesmo e fazer o mesmo com todos que nos cercam. Quando é que eu, na minha vida pessoal, me sinto amando a mim mesmo? E peço para cada um que possa, nesse momento, que traga para si uma resposta sobre isso. Imagine, para ajudar neste caminho, que você nesse momento está diante do seu anjo e está respondendo para ele essa pergunta. Quando é que eu sinto que eu estou amando a mim mesma? Certamente não é quando a gente compra uma roupa nova. Dando só um exemplo bem caricatural, para que a gente possa de fato chegar ao âmago do que seria amar a mim mesmo em verdade. Então, conte para seu anjo o que para você, nesse momento da sua vida, significa amar a si. Quando é que eu estou me amando? Uns minutos para cada um responder essa pergunta.
Se trouxermos esta reflexão, então, agora para fazê-la juntos aqui, poderíamos dizer que estamos nos amando quando cuidamos do corpo em que habitamos, dos corpos em que habitamos, né? O físico, o corpo etérico com suas memórias e hábitos, o pensar, sentir, o querer e dos nossos valores. Nós nos amamos quando cuidamos desses corpos na perspectiva do Espírito eterno. Aí nós estamos nos amando, porque estamos dando a esses corpos a oportunidade de se harmonizarem, de evoluírem juntos também. E peço então que cada um, usando essa perspectiva, faça uma pequena avaliação de como anda a prática desse amor na sua vida. O que seria cuidar com amor do corpo físico e do nosso corpo etérico junto com o físico? Certamente não seria obedecer a todos os hábitos que trazemos de outras vidas, como impulsos de quando estivemos muito longe de lembrar quem somos. Então criamos hábitos em todos os aspectos que são muito contrários ao amor, desde hábitos alimentares, hábitos de diversão, hábitos de ocupação do nosso tempo, hábitos de sono, de descanso, de divertimento. A nossa vida, de modo geral, é muito permeada por esses impulsos que trazemos de outras vidas e que não paramos, porque ainda não é da cultura da Terra, de modo geral, fazer isso, fazer um pente fino naquelas hábitos e memórias que nos conduzem nas nossas escolhas referentes aos nossos corpos instrumentais, que são esses que usamos para viver aqui, e não só no físico e no etérico, mas também o nosso corpo astral com o seu pensar, sentir e querer. Ainda, mesmo que tenhamos já esse desejo evolutivo, não é da cultura, não fomos estimulados para fazer uma revisão de quem está usando a minha capacidade pensamental, que parte de mim está usando o meu pensamento, os meus sentimentos, as minhas vontades, sejam elas impulsos, desejos, escolhas, que parte de mim está usando essa força. É o meu eu espiritual conduzindo a minha evolução? Ou eu tenho deixado os meus corpos na mão do meu eu terreno, preenchido e acometido de todas as influências de vidas anteriores, de influências e hábitos do nosso sistema familiar, que por sua vez foram condicionados quando não atendem ao nosso espírito, por resquícios de outras vidas, quando vivemos desgarrados da nossa real identidade, e de hábitos que criamos quando estivemos em dor e tivemos que sobreviver como podíamos. É fácil de observar isso, por exemplo, num aspecto pequeno da nossa vida física, como o do alimento. Fomos condicionados a, quando entramos em dor, em vez de parar e orar, a comer doce, por exemplo. E isto
é uma prática de cuidar dos nossos corpos sem a presença do nosso espírito. Ou ir para o shopping, comprar coisas para nos alegrar por fora. Ainda não sabemos que o que cura as dores é acessar a conexão com a água fonte da viva da vida, que vive dentro do nosso coração, neste lugar onde conectamos com Deus. Então, dar cumprimento para as leis é chegar no miudinho a refazer todas as leis que nós obedecemos cegamente, que foram criadas há séculos para sobrevivermos como podíamos, sem a conexão com a nossa real identidade. Então, todos que estamos aqui na Terra, viemos para cá para empreender essa jornada, de rever todos esses hábitos, sejam físicos, etéricos, emocionais, pensamentais, sentimentais, volitivos e mesmo os nossos valores, observando ponto a ponto, onde eles não são ainda sequer tocados por aquilo que na verdade somos, a nossa centelha divina. Vivemos como centelha em corpos estrangeiros a nós, a nossa essência. E um grande passo para que esta lei possa se cumprir plenamente é este trabalho contínuo, no miudinho, de olhar quem está governando as minhas escolhas, o meu coração, o meu pensamento, o meu corpo neste momento. E quando nos depararmos com algo que é potente, vindo de vidas anteriores e potente no sentido não harmonioso, podemos utilizar dessa ferramenta da rendição, maravilhosa ferramenta deixada pelo Cristo. Nos ensinou isso, a pedir como Ele pediu ao Pai: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Há um pedido nessa frase: traz-nos, paz, a iluminação da sua presença no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir, para que possamos recordar que somos teus filhos, que temos uma centelha de luz e que podemos fazer escolhas que tragam para nós mais alegria, mais harmonia e uma vida mais plena. Então, dar cumprimento à lei significa despertar de uma forma tão profunda em relação ao que verdadeiramente somos, que aos poucos esse fogo criativo no nosso interior possa então ir reorganizando a nossa vida em todos os seus aspectos. Contudo, para que esse fogo interior desperte e se mantenha vivo e pulsante, é necessário que priorizemos a nossa vida interior. Isso não significa deixar a nossa vida exterior, muito pelo contrário, significa vivê-la a partir deste olhar do que é mais sublime, mais evoluído em nós, que seria então a presença do nosso eu espiritual, manifestação da nossa centelha divina. Essa é a jornada que todos viemos fazer aqui neste planeta. Dar passos nesta direção, de criar olhos de ver,
ouvidos de ouvir, coração de acolher a quem verdadeiramente somos. Centelhas divinas vivendo na carne. Experiência maravilhosa, oportunizada pelo Criador para que possamos expressar a nossa verdadeira identidade, pouco a pouco, no miudinho, no aqui e agora, para que possamos um dia chegar a fazer isso a contento nosso. Precisamos olhar como estamos vivendo, o quanto dessa presença da nossa centelha já inspira as nossas escolhas e pouco a pouco ir mudando então as nossas referências. E para que isso aconteça e possamos sentir a força necessária para empreender essa jornada, precisamos nos dar momentos de nutrição espiritual. Precisamos beber da água da vida. Precisamos estar em contato com o nosso sacrário, seja em oração, em silêncio, em meditação, em contemplação, no serviço do bem ao próximo. Precisamos encontrar a nossa forma de fazermos a nossa conexão se tornar mais profunda, mais plena, mais enraizada, mais disponível para inspirar a nossa vida. É isso que viemos fazer aqui no planeta. E é isso que todos aqueles que amparam a evolução de cada um de nós esperam ansiosamente o momento onde possamos dizer: eu me recordei quem sou e preciso da ajuda e da presença de cada um de vocês, do meu anjo, do meu eu espiritual, do Cristo, me amparando nessa jornada para me tornar um eu espiritual vivendo a experiência na matéria. Que as bênçãos do Pai nos envolvam, nos protejam, nos guardem e que os olhos do Cristo amado nos conduzam pelas veredas de transformação de tudo aquilo que em nós ainda não o conhece. Que assim seja. Uma boa semana para todos nós e até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite.